Hello, how it's going? Espero que você esteja bem, se cuidando. Enquanto isso, vamos seguindo em casa, que logo tudo isso vai passar. E agora estamos passando aí pela novidade de aulas online. So, let's go start our class. Bom, pense na seguinte pergunta. Você é uma pessoa ou você é a pessoa? Qual que é a diferença de uma pessoa e a pessoa? Bom, por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje nós vamos falar sobre os artigos, tá? Artigos indefinidos e artigo definido. Vamos lá? Observe o fluxograma que eu tenho para você aqui. Bom, coloquei aqui para você, então, um fluxograma para tentar te ajudar, né, para que possamos compreender melhor o uso desses artigos, ok? Então, começa ali, ó, que tipo de substantivo eu estou descrevendo? E aí, nós vamos ali para cima. Se for um item específico, aí ele vai se desmembrar em 3 opções. For um conjunto de substantivos, né, ou um plural, eu vou utilizar the. Se for singular também, the. Agora, se for um nome próprio, eu não vou precisar utilizar nada. Agora, vamos aqui para o meio. Que tipo de substantivo eu estou descrevendo? Em muitos, então eu não tenho nada definido. E aí ele vai se desmembrar em 2 situações. Conjunto de substantivo plural, neste caso, se é um entre muitos, eu não vou utilizar nada, nenhum tipo de artigo. Agora, se ele for singular, aí eu já vai desmembrar em 2 opções. Se a palavra iniciar com o som de uma consoante, eu utilizo a. Se iniciar com o som de uma vogal, eu vou utilizar am, tá? Então, isso daí eu vou detalhar mais ali para frente. E aí, embaixo, nós temos a última opção. Que tipo de substantivo eu estou descrevendo? Representa todos os casos? Né? E aí ele vai desmembrar em uma única opção, quanto de substantivo plural, né? Então daí eu não uso nada. Então esse fluxograma aqui é mais para te ajudar realmente a entender melhor como que nós vamos utilizar esses artigos, ok? Bom, o fluxograma é para dar para a gente aquela ideia, né, para ficar visualmente mais fácil, como que eu vou usar cada um desses artigos, né? Agora, vai lá na apostila junto comigo e vamos acompanhar para que eu uso cada um deles. A, am, and the, ok? Vou esperar um pouquinho, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua apostila, vamos lá nesse capítulo que a gente está aprendendo hoje. Vamos lá. Vamos começar então com o uso do pronome definido, né? Que neste caso é o the. Então, veja agora aqui as pontuações com relação ao uso deste artigo definido. Então, o primeiro uso dele é antes de substantivos já mencionados ou já identificados. Então, observe o exemplo abaixo. I have a dog in my house. Quem é o substantivo que eu mencionei? Dog. Então, aí, neste caso, eu vou utilizar o the. The dog is the house's guardian, tá? Então, como antes de substantivo já mencionado, eu vou utilizar o the. Segundo ponto de uso desse artigo definido, antes de substantivo singular que se refere à classe ou espécie, né? São os casos onde os adjetivos, eles são usados como substantivo no plural. Então, eu tenho ali, ó, the poor have trouble moving around town. Poor é pobres, tá? Então, aí, neste caso, ele está sendo usado como um substantivo, mas pobres, ela é uma palavra adjetiva. Então, se você for procurar lá no singular, no dicionário, desculpe, se você procurar ela no dicionário, você vai encontrar ela como pobres, né, como um adjetivo, mas neste caso está sendo usada como um substantivo. Aí, neste caso, também precisa utilizar the poor. Se fosse ricos, é a mesma coisa. The riches, ok?
Próximo ponto de uso, quando o substantivo é o único ou está especificado. The cats in our neighborhood are very noisy at night. Então, os gatos da nossa vizinhança são muito barulhentos. Então, não são qualquer gatos, não são os gatos de maneira generalizada. São os gatos ali da nossa vizinhança, né? É uma espécie específica que está sendo ali determinada, o lugar dela. E aí também temos antes de acidentes geográficos, the Amazon, the Himalaya, the Atlantic Ocean, ok? E nós temos também usos também de coisas únicas na sua espécie, the Earth, the universe, the sun, the sky. Então, eu só tenho uma terra, um universo, um sol e um céu. Então, aí neste caso, eu também uso the. Agora, vamos partir para o uso dos indefinidos, tá? Então, lembrando que os indefinidos significam uma, uns, umas, né? Tanto para o singular quanto para o plural. Algumas gramáticas, né, alguns materiais dizem que você deve utilizar essas palavras, né, esses artigos antes de palavras que comecem com consoantes ou vogal. Mas tem que se tomar alguns cuidados, tem que se observar aí o cuidado com o uso realmente de cada um. Então, vamos observar cada um dos pontos abaixo. Então, o primeiro ponto diz a plus. Palavra começando com consoante, então a base a mais conhecida. Então eu vou utilizar a antes de uma consoante, conforme o exemplo: a glass of water, a river, a cloud. Tranquilo? Próximo ponto. E a palavra começando com um H pronunciado, tá? É importante se atentar a isso porque nós vamos ver em outra situação do H, ok? Então, neste caso, eu tenho a hydrant, a hotel, handbag, tá? Então, aí eu tenho um H nesse H pronunciado. Então, neste caso, eu tenho o que utilizar o a, não é necessariamente porque ele começa com uma consoante, mas é porque o som dele é de uma consoante, ok? Agora, mais um ponto de utilização. Palavra iniciada com semiconsoante. A university, a yellow, a window, tá? Então, olha, ó, university é uma palavra que começa com uma vogal, mas eu estou utilizando a. Então, é porque a pronúncia do começo da palavra university, ela vai ter um som ali de Y, university, ok? Então, aí eu vou colocar também para vocês observarem o uso, a escrita fonética, né, dessa palavra. A yellow, tá? É um Y com som de I, mas ela é uma semiconsoante, tá? Ok? Então, neste caso, aí, temos que nos atentar ao uso correto desta palavra, ok? Próximo uso, palavra começando com vogal. An intermittent river in the regional course. Então, aí, som de vogais. E por último, temos ali começando com H mudo. Então, eu começo com uma consoante a palavra, mas o som dela é mudo, então eu não vou pronunciar. Ela está presente na escrita, mas não na oralidade. Então, an hour, an honor, an air, ok? Então, observe-se que você tem que utilizar essas palavrinhas de acordo com o som, de acordo com a pronúncia. Alright? No próximo, a imagem vou colocar para vocês aí com relação a university e também a palavra user. Let's go! Agora que você já compreendeu como que eu vou utilizar cada um desses artigos, vamos então praticar? Vamos resolver um exercício? Volta lá na apostila, vamos junto resolver o exercício number 1. Então, vamos praticar agora, fazer o exercício, então, para podermos fechar o entendimento, né, a compreensão desses artigos. Então, leia as sentenças abaixo, então escolha a
melhor opção, né? As melhores opções. We have a pool in our house. The water in it is recycled rainwater. The cities in our state need to find an alternative to minimize water leaks. Então, temos aí duas sentenças, né, duas frases, e aí estão destacados o pronome definido e os indefinidos. Letra A. As palavras and, a and the vêm antes do que? Qual dessas três opções você marca? Substantivo, verbo ou pronome, né? Lembra lá do uso? Ele vem antes de substantivo. Letra B. As palavras são chamadas de... Essas palavrinhas aí destacadas em negrita, elas são chamadas de quê? De advérbios, artigos ou preposições. Artigos. Agora vamos para a próxima frase. We need to find an alternative to minimize water leaks. We don't know which alternative. Então, nós não conhecemos qual alternativa, então é amplo. Então, letra C. Nós usamos a, and, quando o ouvinte, qual dessas duas opções então nós vamos escolher? Sabe o que significa ou não sabe o que essa coisa significa, o que isso significa. Doesn't know which thing we mean. Então, ele não sabe, conforme estava destacado ali na frase anterior. Letra D. As palavras a, and são chamadas de quê? Artigo definido ou indefinite article. Indefinite article. Nós usamos a, and before nouns. Então, nós usamos esses dois artigos antes de substantivos, no singular ou plural ou somente no singular. Somente no singular. Próxima frase. The city in our state needed to find an alternative. We know which cities. Então, nossa cidade, nós precisamos encontrar alguma alternativa. Nós sabemos quais cidades. Então, letra A. O uso do pronome the para o ouvinte indica o quê? Nós sabemos, né, do que essa coisa significa ou não sabemos? Knows which thing we mean. Letra B. A palavra the é chamada de quê? Artigo definido. E para que possamos finalizar, nós usamos the antes de substantivos, no singular ou plural, ou somente no singular. Neste caso, singular e plural, ok? Então, espero que esses exercícios aí tenha auxiliado você a compreender ainda mais e assimilar o uso desses artigos. Bom, é isso, tá? Então, muito obrigada por assistir, obrigada por estar aqui comigo, né? Sei que você tá aí do lado aí junto comigo, tem sido um processo aí novo, tem sido uma novidade fazer esse trabalho, é muito diferente da sala de aula, a gente sente falta da interação, falta do contato, mas é por um breve tempo, logo vai se resolver, né? Vamos continuar aí na esperança de que tudo dê certo. Um beijo para você, um abraço. Nesse momento o abraço é virtual, não podemos ainda nos abraçar, mas em breve estaremos aí, tá bom? Não esqueça de fazer atividades do portal. Eu vou acompanhar todas as atividades que você está fazendo, anotando, tudo certinho para a composição da sua nota, tá? Então, see you in next video. Bye!